Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre A Órfã 2, A Origem, filme dirigido por William Brent Bell. Nos Estados Unidos é uma adição de catálogo Paramount Plus e em outros países chega nos cinemas, expectativa para estreia no Brasil no mês de setembro. Então temos aqui a história de Origem, a prequela do filme de 2009, que na época conseguiu uma boa bilheteria, mas posteriormente, com exibições na TV e contratos no streaming, conseguiu ainda mais visibilidade. Tanto é que demorou mais de uma década para que os produtores cogitassem uma franquia, A Órfã, e existe inclusive a menção para um terceiro filme em breve. Existem muitas questões controversas nesse filme, quanto à caracterização, quanto a decisões de roteiro. Vou tratar sobre isso na crítica, mas deixa eu começar falando sobre o apelo às histórias de origem e como a indústria do cinema ela sempre se coloca nessa posição. Parece que a franquia tomou um ponto de desgaste ou não tem como avançar, faz uma história de origem. Então A Órfã de 2009 está envolto nisso, não oferece espaço para uma sequência, mas oferece a possibilidade para uma prequela. Quando eu soube da notícia, inclusive da produção desse filme, eu até imaginei, olha, qual será a criança que vai ser escalada justamente para assumir o papel principal. Eu digo isso porque em 2009 a atriz Isabelle Fuhrman tinha 12 anos e interpretava uma criança de 9. Só que ela continuou nesse filme, ela continuou na prequela, então com 23 anos, na época das gravações, ela interpreta uma criança de 7. Isso é tão estranho que a própria produção toma conta disso e usa como um argumento na história. Se não existisse qualquer base prévia, se não existisse A Órfã de 2009, você até poderia considerar essa ideia de uma atriz adulta interpretando uma criança na base do terror. Aqui, no entanto, gera uma distração que não tem como desviar o olhar. Um problema subsequente é que a Fuhrman virou uma espécie de porta-voz da franquia A Órfã, então ela retornou para o filme mesmo com esse estranhamento, parece que é muito mais um projeto de ego e vaidade. Ela já deu um pitaco criativo, ela já deu uma ideia para um próximo filme. A produção até luta para diminuir o peso dessa diferença de idade, que é bem estranha, mas não dá certo, porque o próprio filme ele estabelece um parâmetro de comparação direto com o longa de 2009. Então você tem cópias de cenas e você tem uma revelação bombástica, digamos assim, que ela é feita na metade do filme e que ela acaba esvaziando justamente a conclusão. Deixa bastante a desejar mesmo. Esther, interpretada por Fuhrman, foge de uma clínica na Estônia e vai até os Estados Unidos, se passando pela filha desaparecida de uma família rica que está à procura da criança por 4 anos. Após ser acolhida pela família, Esther começa a notar atitudes estranhas da mãe, interpretada por Julie Stiles, e percebe que, assim como ela, a família também tem um segredo. Ok, não dá pra deixar passar a questão da idade, que é um dos grandes problemas desse filme. Eu acredito que a Fuhrman é competente, dá o seu melhor, mas era para ter escalado uma criança. O filme tenta amenizar esse estranhamento com algumas ações. Então, existe uma dublê, que é uma criança, que aí é usada em algumas cenas que acabam se tornando as cenas mais efetivas com a participação da órfã, e infelizmente. No uso do plano americano, parece que a Fuhrman está sempre de joelhos para dar a impressão que ela é menor. E além disso, tem uma questão das caminhadas, que existem cenas bizarras, nas quais os adultos tiveram que usar plataformas mesmo. Então parece que os adultos se tornaram gigantes e que ali a órfã, que deveria ser a criança, é a única pessoa devidamente normal nessa história. Isso se torna uma baita distração na medida em que todas as cenas precisam de jogos visuais e ângulos diferentes para fazer com que o público não perceba que uma atriz de 23 anos está interpretando uma criança de 7. A única coisa que justifica o uso da atriz é vaidade e ego, porque agora ela é essa porta-voz, ela vai ficar sempre com a personagem. Tem momentos que não dá para levar a sério, pessoal. Tem momentos que você pensa em um terror, suspense e recebe, parece que uma sátira de A Órfã. Então eu até me lembrei, em alguns casos, das esquetes do Chespirito, como Chaves, lá nos anos 80, começo dos anos 90, porque dava para notar que ele já estava bem envelhecido e você sempre vai comparar com a base anterior. A base anterior era a Era de Ouro da década de 70. No caso de A Órfã, a base anterior é o filme de 2009, e não tem como controlar o tempo. Todos os closes feitos até poderiam aproveitar essa estranheza pro terror, mas o filme tá mais para mistério, tá mais para o desenvolvimento de um thriller, digamos assim, com ocasional violência. Promete muito, e eu digo isso porque o filme te convida a criar teorias para explicar o que está acontecendo,
Então, uma revelação é feita na metade da história que acaba enfraquecendo a conclusão. Isso também é uma outra coisa que eu não entendi. E o único pensamento é de que essa personagem precisa retornar para essa história de origem, porque agora nós teremos uma franquia com mais filmes. E aqui eu preciso falar também que, de muito boa fé, eu já dei várias chances para esse diretor, William Brent Bell, e eu tenho a certeza de que até o fim da carreira dele, ele vai fazer sempre o mesmo tipo de filme, com o mesmo tipo de consequência, com o mesmo tipo de desenvolvimento para terror, suspense, porque ele se sente confortável com isso. E até os estúdios gostam disso, porque os estúdios conseguem, com um diretor desse tipo, maior controle criativo. Basta ver o trabalho dele de The Devil Inside, The Boy, agora com esse filme. E nesse aqui as coisas pioram bastante porque ele traz para comparação direta o filme original com essa prequela. Cenas que deveriam ter o mesmo impacto para o público e não tem porque a qualidade de atuação não é a mesma. Além disso, a história base de A Órfã, ela seria aceitável talvez no século XIX, começo do século XX, mas gente, na década de 90 o Ratinho já estava fazendo DNA. A palavra DNA não existe no universo de A Órfã, por exemplo. Então tem algumas situações absurdas que você pensa que com um pouquinho de boa fé das autoridades, quem sabe, existiria uma resolução, mas que aqui vira uma grande bola de neve. E a grande revelação do filme está envolta nessa bola de neve também. E aí eu falo que a base dessa prequela são questões que ficaram em aberto do filme de 2009. Então eles tentam responder essas questões, mas criam outras tantas, sempre trazendo um argumento de estupidez que é inacreditável. E o que eu fiquei mais sentido é que a revelação em si, ela não é ruim, mas ela está mal posicionada e mal desenvolvida. Uma outra coisa é que se você vê a prequela e depois assiste na sequência o filme A Órfã de 2009, vai ver que existe um esvaziamento também quanto a objetivos e motivações. Fica um vão em aberto. Talvez esse novo filme da franquia A Órfã preencha esse vão. No mais, coisas inacreditáveis quanto à própria mitologia, digamos assim, da personagem. Mas enfim, se você gosta da atriz, gosta de A Órfã, tem curiosidade, talvez consiga um envolvimento pensando que no futuro próximo A Órfã vai retornar com mais um filme. Eu acho que acabou enfraquecendo bastante a experiência. Para A Órfã 2 eu dou nota 4. Quando esse filme foi comprado pela Paramount, existia a especulação de uma janela exclusiva dos cinemas dos Estados Unidos, que depois não foi confirmada com a informação de que seria sim uma adição de catálogo Paramount Plus. Nos outros países, dada a popularidade do filme de 2009, aí teremos o lançamento nos cinemas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!